Se você possui contribuições em atraso junto ao INSS e quer saber se é possível fazer esses pagamentos de uma só vez, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Fabrícia Oliveira Alves, sou advogada empreendedora digital e hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de fazer contribuições retroativas junto ao INSS. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, curtir o nosso vídeo e acionar as notificações. Muitas pessoas deixam de contribuir junto ao INSS por várias questões. Ficam desempregados, às vezes até mesmo por falta de informação e depois de certo tempo recuperam a sua capacidade produtiva ou mesmo retomam alguma atividade laboral e aí querem fazer o pagamento daquelas contribuições que ficaram em atraso. E aí surge a dúvida, será que isso é possível e como isso é possível? Bem, pessoal, é possível, mas somente para segurados facultativos e contribuintes individuais. No caso dos segurados facultativos, existe a possibilidade de fazer os recolhimentos em atrasos para períodos não superiores a 6 meses. Lembrando que quando você deixa de pagar o INSS por um período superior a 6 meses, você também perde a qualidade de segurado, tá? E perde o período de carência, o período de graça, que é aquele período que você ainda possui direito a alguns benefícios. Então, é possível fazer os recolhimentos até 6 meses. Esse recolhimento pode ser feito diretamente no site da Receita Federal, ele é bem intuitivo. Lá você já faz o cálculo de juros, multas, emite a guia e faz o pagamento. Já no caso dos contribuintes individuais, existem duas situações. A primeira é a situação em que ele não precisa comprovar a atividade exercida para ter esse tempo reconhecido. Nesse caso, os períodos não podem ser superiores a 5 anos. E já tem que ter sido feito um recolhimento anterior nessa mesma categoria de contribuinte individual. Dessa forma, não será necessário comprovar a atividade exercida. Basta também acessar o site da Receita Federal, fazer o cálculo onde vai incidir multas, juros, emitir a guia e fazer o recolhimento. Já para períodos superiores a 5 anos, aí sim será necessário comprovar a atividade exercida. Também, mesmo que o período não seja superior a 5 anos, mas nunca houve qualquer contribuição como contribuinte individual, nessa situação também será necessário comprovar a atividade exercida. Essa atividade, ela pode ser comprovada de várias maneiras. Você pode ter cadastro na prefeitura, você pode ter contrato de prestação de serviço, você pode estar inscrito em conselhos de classe, você pode ter vídeos, mensagens, e-mails comprovando essa atividade ou mesmo a declaração do imposto de renda. Mas essa atividade é necessária ser comprovada porque para o INSS não basta o recolhimento. Você precisa comprovar a atividade para que ela seja contada como tempo de contribuição e carência para fins de benefícios. Se você simplesmente fizer o recolhimento, a autarquia vai receber. Mas esse período não vai contar como tempo de contribuição e carência se essa atividade não for comprovada. Agora, existem situações em que o indivíduo não precisa fazer o recolhimento, ele precisa apenas comprovar essa atividade exercida. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores rurais que exerceram atividades anteriores a 1991, aquelas pessoas que prestaram serviços com vínculo empregatício, porém sem carteira assinada, ela vai comprovar esse período trabalhado da mesma maneira que ela vai comprovar junto à seara trabalhista o vínculo e também o contribuinte individual a partir de 2003 que prestou serviços para pessoa jurídica, porque nesse caso quem tem que fazer o recolhimento é a pessoa jurídica. Então basta que o contribuinte individual comprove o período trabalhado, através de todos esses documentos que nós já citamos aqui, para que esse período seja contado como tempo de contribuição e carência junto ao INSS. Outra observação importante diz respeito lá ao artigo 3º, parágrafo 1º da Portaria 1382 de 2021. Ela dispõe o seguinte, que essas contribuições, para que sejam consideradas no cálculo do tempo da carência,
É necessário que o pagamento seja feito quando o indivíduo ainda tem a qualidade de segurado e também quando o indivíduo ainda está na mesma categoria de segurado. Ou seja, se ele é um segurado contribuinte individual que contribuía como advogado, por exemplo, ele precisa fazer essas contribuições em atraso também na mesma categoria de advogado. E também é necessário que esteja em período de graça, ou seja, a contribuição não pode ser superior a 2 anos, para que esse período conte como tempo de carência, mas como tempo de contribuição vai contar normalmente. Então é preciso observar 3 situações. Primeiro, se você realmente precisa pagar o INSS para ter esse tempo reconhecido, ou seja, se você foi empregado, mas sem carteira assinada, trabalhador rural antes de 91 ou contribuinte individual que prestou serviço para pessoa jurídica, você não precisa fazer o recolhimento, você precisa apenas comprovar a atividade exercida. Outra situação é a seguinte: se você precisa comprovar o período de atividade para que esse tempo seja contado junto ao INSS, você tem que fazer isso primeiro. Não precisa recolher as guias agora, fazer o pagamento agora. Você primeiro precisa comprovar a atividade através da atualização do CNIS junto ao INSS para depois fazer o recolhimento do valor da guia e constar lá no INSS. Mas faça isso primeiro, porque pode ser que o INSS não reconheça esse período que você está tentando comprovar como atividade, tá certo? E uma última observação é que se os períodos que você pretende comprovar forem anteriores a 1996, nesse caso não vai incidir multas e juros, tá bom, pessoal? Então é isso. Se você ainda ficou com alguma dúvida com relação ao recolhimento em atraso, lá no site www.solucioneadmjuridica.com, na aba Notícias, nós temos um artigo completo a respeito dos recolhimentos em atrasos, inclusive sobre as multas que serão calculadas lá nas guias do GPS. Então, se ficou alguma dúvida, corre lá e confere. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixe seus comentários ou as suas dúvidas. Quem sabe ela não será o tema do nosso próximo vídeo. Então, até o nosso próximo vídeo.